Olá pessoal, aqui é a Isa do canal Isa Fatos Bizarros e hoje vou contar histórias sobrenaturais que aconteceram com crianças. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e comentar aí embaixo o que você achou. Relato 1. O mistério dos irmãos na Casa dos Espelhos. Era uma tarde de inverno quando os irmãos Júlia, de 10 anos, e Gabriel, de 12 anos, mudaram-se com seus pais para uma antiga casa no interior de Minas Gerais. A propriedade havia pertencido à bisavó deles, uma mulher misteriosa que, segundo histórias da família, adorava espelhos e nunca deixava ninguém entrar em um dos quartos do andar superior. Esse cômodo, trancado há décadas, era conhecido como o Quarto dos Espelhos. Curiosos por natureza, os irmãos não demoraram a explorar a casa, que rangia a cada passo e tinha um cheiro peculiar de mofo misturado com lavanda. Entre risadas e brincadeiras, encontraram no sótão uma velha chave enferrujada, que parecia perdida há muito tempo. Imediatamente, Júlia lembrou-se do quarto dos espelhos e sugeriu que fossem lá. Com a chave em mãos, subiram as escadas de madeira que rangiam sob seus pés. A porta do quarto dos espelhos parecia diferente das outras. Era de madeira escura, com entalhes intricados de rostos que pareciam encarar quem se aproximava. Quando Gabriel girou a chave, ouviram um clique baixo, seguido por um suspiro, como se o ar do quarto estivesse esperado anos para escapar. Ao entrar, foram tomados por espanto. O quarto era pequeno, mas completamente coberto por espelho de todas as formas e tamanhos. Havia espelhos nas paredes, no teto, no chão e até em móveis. O mais estranho, porém, era que os reflexos não pareciam normais. Em alguns espelhos, os irmãos pareciam mais velhos, em outros, tinham expressões diferentes das que estavam fazendo. Enquanto observavam o espelho oval, Júlia percebeu algo incomum. Seu reflexo piscou, mas ela não havia piscado. Ela chamou Gabriel, mas ele riu, achando que era imaginação. Foi então que ambos ouviram um som abafado, como risadas de crianças, vindo de um espelho grande no canto do quarto. Aproximaram-se hesitantes e viram algo aterrador. O reflexo mostrava duas crianças que não eram eles. Elas estavam vestidas com roupas antigas, de outra época, e encaravam os irmãos com expressões curiosas e sombrias. De repente, as crianças do espelho começaram a falar em coro. "Venham brincar com a gente." Antes que pudessem reagir, Júlia sentiu uma força puxá-la para o espelho. Ela tentou resistir, mas foi sugada, desaparecendo diante dos olhos de Gabriel. Desesperado, ele gritou o nome da irmã e tentou puxá-la de volta, mas sua mão atravessou o vidro como se fosse água. No reflexo, Gabriel viu Júlia do outro lado, batendo no espelho e gritando por ajuda. As crianças desconhecidas agora estavam ao lado dela, segurando suas mãos, sorrindo de forma assustadora. Gabriel não sabia o que fazer. Lembrou-se das histórias da bisavó e de sua estranha obsessão com espelhos. Talvez houvesse uma razão para aquele quarto estar trancado. Sem opções, Gabriel correu até o porão da casa, onde seus pais haviam guardado os pertences antigos da bisavó. Lá, encontrou um diário empoeirado que parecia ser dela. Folheando rapidamente as páginas, encontrou uma anotação. Os espelhos mostram a verdade, mas podem roubar almas inocentes. Só o reflexo da luz pode romper o vínculo. Gabriel pegou uma lanterna que estava ali e subiu correndo de volta ao quarto dos espelhos. Ele apontou a luz diretamente para o espelho onde Júlia estava presa, e de repente, as crianças do outro lado começaram a gritar, cobrindo os olhos. O espelho começou a rachar, e com um último feixe de luz, quebrou-se completamente. Júlia caiu para fora do espelho, tremendo, mas ilesa. Os dois correram para fora do quarto e trancaram a porta, jogando a chave no poço do quintal. Prometeram nunca contar aos pais o que havia acontecido,
mas nunca mais voltaram ao quarto dos espelhos. Anos depois, Júlia revelou que, enquanto estava presa no espelho, sentia como se o tempo não existisse. As crianças do reflexo falavam de maneira desconexa, mencionando que estavam presas ali havia séculos e que precisavam de alguém para trocar de lugar. A casa foi vendida algum tempo depois, mas, até hoje, moradores da região contam que, nas noites de lua cheia, é possível ouvir risadas de crianças vindas de dentro da casa, e que, se alguém olhar pela janela do quarto dos espelhos, pode ver rostos desconhecidos encarando de volta. Relato 2. Era uma noite fria e sombria quando Rafael, um menino de 10 anos, foi dormir na casa de seus avós. A casa, velha e isolada, ficava no fim de uma rua sem saída, cercada por uma densa floresta. Desde pequeno, Rafael sentia uma certa inquietação ao ficar ali, mas sempre foi confortado pela presença acolhedora de sua avó, uma mulher calma e cheia de histórias interessantes sobre a família. Naquela noite, a avó de Rafael estava fora, visitando uma amiga, e ele ficou sozinho em seu quarto, à luz de uma lâmpada fraca que piscava de vez em quando. O vento uivava lá fora, batendo com força nas janelas, o que deixava o ambiente ainda mais misterioso. Rafael tentava ignorar o desconforto e estava prestes a adormecer, quando ouviu um sussurro suave vindo do corredor, como se alguém chamasse seu nome. Rafael! A voz sussurrou, com um tom quase melodioso. Ele se levantou, com o coração disparado, mas não havia ninguém lá. O corredor estava vazio, e embora sua mente tentasse negar o que acabara de ouvir, ele não conseguiu se livrar da sensação de que algo estava estranho. Decidiu voltar para a cama, mas mal conseguiu fechar os olhos quando a voz retornou, mais alta e mais insistente. Rafael, vem aqui. Assustado, Rafael pulou da cama e correu até o corredor. Lá, em meio à escuridão, viu uma figura encapuzada, com uma presença esquelética e uma aura de frieza que parecia congelar o ar ao redor. A criatura estava parada, observando-o, com olhos vazios que emitiam uma luz fraca, como se fossem 2 buracos negros. O medo tomou conta de Rafael, mas algo o impediu a dar um passo à frente. A figura se moveu lentamente em direção a ele, e a cada movimento, o som de passos arrastados ecoava pela casa, como se os próprios pisos estivessem reclamando pela presença da criatura. Eu não sei quem você é. Rafael conseguiu sussurrar, tentando controlar o pânico. A figura parou diante dele e, com um gesto lento, levantou a mão esquelética, apontando para o fundo do corredor. Rafael olhou para onde a criatura apontava e viu uma porta que nunca havia notado antes, como se tivesse aparecido ali do nada. Entre, disse a figura com uma voz profunda e gutural. Rafael sentiu como se estivesse sendo puxado para a porta, sem conseguir resistir. Ele entrou, e o que viu lá dentro foi além de qualquer coisa que pudesse imaginar. A sala estava cheia de espelhos quebrados, e em cada um deles ele viu uma versão distorcida de si mesmo, com expressões de medo e dor, como se fossem visões do futuro. O tempo parecia se arrastar e, por um momento, Rafael perdeu a noção de onde estava. Quando ele olhou de volta para a figura, ela já não estava mais lá. Em seu lugar, uma antiga foto de família, uma foto que ele nunca tinha visto antes, estava em uma mesa. Ele se aproximou, sentindo um peso no peito, e viu que era uma imagem de seus avós, mas com uma figura estranha ao fundo, um homem de rosto indistinto,
mas com os mesmos olhos vazios da criatura. Antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele sentiu um puxão forte, como se alguém o tivesse agarrado pela mão. Foi sua avó, que havia voltado mais cedo. Rafael, o que você está fazendo aqui? O que viu? Rafael, sem saber o que dizer, apenas olhou para a porta que agora estava trancada e para a foto que ainda estava em suas mãos. A avó, com um olhar sério, conduziu até o quarto, mas ele não pôde deixar de perceber a mudança no olhar dela, como se ela soubesse de algo que ele ainda não entendia. Naquela noite, Rafael não conseguiu dormir, e embora o medo tenha se dissipado com a presença de sua avó, ele não conseguiu tirar da cabeça a imagem do homem estranho na foto e a sensação de que, de alguma forma, ele estava sendo observado por algo muito antigo e poderoso. Com o passar dos anos, Rafael nunca mais teve coragem de entrar naquela sala, e a casa dos avós, antes tão acolhedora, se tornou um lugar onde ele sentia que o sobrenatural nunca estava muito longe, esperando por um momento para revelar seus segredos.